sobre o galvanômetro, que é uma coisa que mede, né, basicamente, as coisas elétricas num circuito, né? Muito bem. O galvanômetro instalado é adaptado à forma de medir a corrente elétrica, denominado amperímetro. Então é o que nós estamos interessados aqui, em medir corrente. Para medir corrente, o galvanômetro tem que estar instalado em série com o seu circuito. Muito bem. Daí tem umas contas aqui, essa foto meio torta, de lei dos nós, né, lei das malhas. Tem que utilizar todas aquelas estratégias lá. Isso aqui é um dos assuntos mais difíceis do ensino médio. É muito detalhe, né? Muito bem. Então eu não consigo ver de fato essa conta aqui, mas eu acho que você entendeu que cada cara, né, vai ter uma equação, né? E todas elas vão ser, quando somadas, vai ter que ser igual a zero, né? Basicamente é isso. Então, essa é a lei dos nós. Vamos dar uma olhada aqui nesse problema. O circuito elétrico a seguir determina o valor de R, sabendo que o amperímetro de resistência interna 1 ohm indica a passagem de uma corrente elétrica no valor de 0,3 amperes. Muito bem. Você fez um monte de rabisco aqui, mas você não conseguiu terminar essa questão? Não, essa daí foi a minha professora que ela me ajudou um pouco no começo, porque eu acertei uma parte, mas aí eu acabei errando a outra. Aí ficou essa bagunça aí de letras, Tá bom. mas eu não consegui ainda entender direito como que faz a conta. Beleza, eu vou te explicar do jeito que eu acho mais razoável, tá bom? O negócio é o Tá seguinte, bom. a gente sempre pega um ponto para ser o final do circuito. Vai ser aqui o final do circuito. Ok? Eu estou decidindo. Poderia ser em outro lugar. E eu vou decidir também que a corrente vai girar nesse sentido. Esse é o sentido que a corrente gira. Então, agora com essas definições, a gente pode dar uma olhada nas coisas. Aqui, você tem um polo negativo. E aqui você tem um polo positivo. É assim que a gente olha para a nossa bateria, né? Então, Sim. vamos pensar. A corrente começa aqui e chega na nossa bateria. Então, ela entra pelo polo negativo. Portanto, a gente tem que dizer que a diferença de potencial ali é 6. Então, a gente vai colocar aqui. Vamos chamar essa de malha 1. Essa aqui vai ser a malha 2. Estou chamando ela de malha 1 porque ali tem uma bateria. Tudo bem? Vai ser menos 6, porque a corrente ela entrou pelo sinal de menos. Então é menos 6. Ah, mas a bateria... Não, menos 6 porque a corrente saiu daqui e entrou no sinal negativo. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Agora a corrente vai entrar num resistor. Quando ela entra num resistor, o resistor é sempre positivo. Positivo e negativo. Então, significa que eu vou ter que colocar aqui o quê? A tensão nesse resistor, que é 6 vezes a corrente 1. Vou dar um nome para a corrente nessa malha, corrente 1. Tudo bem? Tudo bem. Me diz uma coisa, você tá no celular, né? Esse celular aí não tem um fone de ouvido, não? Tem. Eu vou pegar, peraí. Pronto, agora dá para escutar melhor? Ah, sim. Você tá me escutando? Sim, sim. Tá. Então tá bom. Então agora o nosso amiguinho vai vir aqui. E o que que acontece? Ele chega num resistor e passarão por ele duas correntes. Tanto a corrente da malha 2 quanto a da malha 1, certo? Certo. Então, o que que significa? Significa que quando eu entrar nele, eu vou ter que colocar aqui a resistência dele vezes a corrente nele. Mas como passam duas correntes neles, eu vou colocar aqui I1 menos I2. Tá bom? Pegou Tá a bom. ideia? Tá bom, Sim. pegou a ideia, beleza. E o que que acontece? Agora nós vamos terminar a nossa malha. Nós vamos chegar no amperímetro. O amperímetro, ele tem uma resistência, não é um amperímetro perfeito. Resistência de 1 ohm. Então eu vou colocar 1 ohm. E de novo a mesma corrente que passa nos dois manos ali. Os dois manos juntinhos aqui. I1 menos I2. Porque como essa parte da malha do circuito, né, participa das duas malhas, ela tem a corrente das duas malhas. Só que como a gente está estudando a malha 1 aqui,
fica positiva a malha 1 na equação, tá bom? É um jeito que eu gosto de fazer para tu não precisar criar uma nova variável, que seria a corrente 3. Para que isso, né? Então, só para você saber que a corrente da malha menos a outra corrente. Tudo bem até aqui? Sim. Então, vamos recapitular. Não, vamos chegar aqui. Chegou no ponto de chegada. Então, a gente, quando chega no ponto de chegada, diz que é igual a zero. A gente chama esse ponto de chegada de referencial. Não sei se a tua professora pôs ali. Se ela pôs em outro lugar, vai ficar certo do mesmo jeito. Só vai ser a conta de outra forma, mas a resposta será a mesma. Vamos recapitular o que rolou. A corrente saiu daqui, pegou no negativo da diferença de potencial, então por isso ela entra negativa na fórmula. Chegou no resistor, o resistor é sempre positivo, a corrente da malha. E veio até aqui. Aqui, essa resistência tem duas correntes nela, das duas malhas. E foi para um perímetro. Aqui também. E aqui tem um ponto muito, muito, muito importante, né? O enunciado falou que a corrente no perímetro é essa. Portanto, a gente já sabe que isso aqui vai valer 0,3 amperes, ok? Mas vamos deixar isso para depois. Vamos deixar isso para depois. Vamos agora escrever a equação da segunda malha. E aí? Você pode começar de onde você quiser. Você pode começar, por exemplo, daqui. Você que sabe. E você pode fazer também ser no sentido anti-horário. Você que escolhe. Vamos fazer ser no sentido anti-horário, tá bom? Tá bom. Então a corrente chega aqui, ou seja, vai rolar as mesmas partes daqui, que é aquela parte do circuito que faz parte, né? Tô sendo meio redundante aqui. Aquela seção do circuito que faz parte das duas malhas, tá bom? Tá bom. Problema não, né? Solução. Aqui, como a gente está entrando pela malha 2, então a gente vai colocar, veja, os mesmos caras aqui, tá vendo? Os mesmos. Mas eu vou inverter a ordem. É I2 menos I1 agora. Ok? Ok. Agora eu estou entrando pela malha 2. Muito bem. Então vem a corrente da malha 2 positiva. Quando eu entro pela malha 2, é a corrente da malha 2 que é positiva. Vai ser menos a corrente da malha 1. Decore isso. Isso aí é muito, muito importante. Muito importante. Se você errar isso, errou o circuito. Muito bem. Então a gente saiu daqui, veio até aqui. Opa, vamos chegar numa resistência. A resistência é sempre positiva. Vai ficar, como a tua prof chamou, R vezes I2. E nós já então voltamos aqui para o Rainbow, deu zero. Voltamos para a referencial. Chamei de Rainbow, não sei porquê. Mas é o referencial aqui, tá bom? Pronto, então nós temos duas equações, mas nós temos uma terceira. Porque nos falaram que a corrente aqui, ela é 0,3, né? Então eu posso dizer, por exemplo, que I1 menos I2 é igual a 0,3. Isso já vai facilitar um pouco a nossa vida. Porque a gente pode fazer substituições. Até aqui você entendeu tudo? Sim, sim. Maravilha. O problema está pedindo esse cara, o R. Eu não preciso, de fato, saber as correntes. Eu vou ter que encontrá-las para conseguir resolver o problema. Por hora, vamos fazer a substituição. Esses caras aqui eu vou chamar de 0,3, então. Que o enunciado me falou, não estou tirando isso do nada, tá? E aqui, como está ao contrário, né? É o contrário, é exatamente o contrário, né? Então o sinal é o contrário. Vai ser o sinal negativo, vai ser menos 0,3, entendeu? Concorda comigo que o sinal tem que ser negativo? Sim, sim. Esse cara, opa, esse cara aqui é o sinal negativo desse, e vice-versa. Então, por isso que fica menos 0,3. Show! Agora, o que rola? A gente pode até dar uma melhoradinha no aspecto dos números, né? De novo, fazendo multiplicações e coisas assim. Mas o que é legal é que a gente já pode fazer uma substituição também.
Porque do jeito que tá, minha amiga, tu tem duas equações, certo? Com duas incógnitas, com três incógnitas, o I1, o I2 e o R. São três letrinhas que tu não sabes o valor. Não vai dar para resolver desse jeito. Portanto, a gente pode usar de novo aquela fórmula que o enunciado nos falou. Ele falou que a corrente ali no meio é 0,3. Eu posso dizer, por exemplo, então, que 1 é igual a 0,3 mais I2. Eu passo para o outro lado somando, entendeu? Sim, Pegou a ideia? É isso aí. Se tiver qualquer dúvida, é só falar, hein? Isso aqui tá não é uma bom. coisa muito fácil. Não sei como é que tu tá em matemática. E aí, tu se acha uma boa aluna em matemática? É mais ou menos. Mais ou menos? É. Tem que fazer bastante conta aí. Muito bem. Então, o que que a gente vai fazer agora? Nós podemos pegar de novo essas equações e substituir agora o I1 por 0,3 mais I2. Então, eu vou pegar de novo essa aqui, que tem o I1. A outra já não tem mais I1. 0,3 mais I2. Deixei um espação, né? Coisa feia. Vou mais para cá. Troquei o I1 por 0,3 mais I2. Tu viu, né? Aqui tinha o I1, eu apaguei, coloquei 0,3 mais I2. Certo? Certo. Nossa, ficou tudo torto a minha conta aqui. Mas tudo bem, eu ia apagar isso aqui mesmo. Porque aqui era 9 vezes 0,3. Quanto que é 9 vezes 0,3? É 2,7. Tá bom? E 1 vezes Tá 0,3 bom. é 0,3. Vamos lembrar que aqui eu tô trabalhando com a 1 e aqui eu tô trabalhando com a 2. Aquelas equações lá do começo. Essa aqui é a malha 1 ainda. Agora eu posso fazer uns chuveirinhos, umas coisas assim. Já vai ficar bem legal. Porque eu vou ficar aqui com... Olha só. Esses dois juntos é 3. Com isso aqui fica menos 3. Eu posso fazer também o chuveirinho aqui. Eu tô fazendo tudo muito rápido, tá? Mas é porque me parece que tu tá entendendo. Então, do chuveirinho, vai ficar 6 vezes 0,3 é 1,8. Mais 6 e 2, né? Eu fiz o chuveirinho aqui. A distributiva. Esses caras aqui vão dar menos 3, todos juntos. E, finalmente, eu posso dizer, então, que 6 e 2 é igual a... Quanto é 1,8 menos 3? É 0,2 menos 1,2. Então, a hora que eu passo dividindo, eu vou encontrar o valor do I2, olha só que legal. Pera, você dividiu o 1,8 por menos 3? Não, eu somei, né? Porque Ah, tá. são números sozinhos, então eu posso juntá-los, certo? 1,8 Certo. menos 3. 1,8 menos 3 dá menos 1,2, mas como eu passei ele para o outro lado do igual, ficou positivo. Tá. Agora você tem que fazer essa divisão. Isso vai dar 0. Quanto é que dá isso? Não sei quanto é que dá isso. Dá 0,5 ou 0,05. 1,2 dividido por 6. 0,2, viajei. Viajei total. Então significa que a corrente 2 é 1,2 amperes, tá bom? Tá bom. 0,2 amperes. Tudo bem até aí? Encontramos a corrente 2. Isso é o que o problema está pedindo? Não. Ah, muito bem. Vamos encontrar agora o I1. Ou melhor, nem precisa. Por quê? Porque quando a gente olha para essa equação aqui, minha amiguinha, olha só. Tem a variável que você quer, que é essa, e tem a que você acabou de achar, que é essa. Certo. Então, agora, se você puder chegar no valor de R para mim, Tá. é só substituir o 0,2 ali e isolar o R, né? Tá bom. tá.
Vai dar 3,2? O R vai dar 3,2, é isso que você está dizendo? É, Vamos ver. 9 vezes 0,3 vai dar menos 2,7. Aqui vai dar menos 0,3. Aqui vai ficar 0,2 R. Então você pode juntar, vai ficar 0,2 igual a 3. Agora você passa o 0,2 dividindo 3 vai dar um valor bem maior que isso, tá? Você errou alguma coisa aí, você esqueceu de algum sinal, alguma coisa. Percebeu as contas que eu fiz aqui? sim. E aí, quanto é que dá 3 dividido por 0,2? Ah, 15? Aham. 15. Muito bem. Então a resistência é 15 ohms. Mas e o 2,7? O que que tem? A Junta gente esse põe cara ele aqui, aonde? 2,7 e 0,3 dá 3. Por isso esse 3 aqui. Ah, tá. Só que eu passei para outro lado, ele ficou positivo, entendeu? Sim, sim. Pegou a ideia? Peguei. Tá bom, se você pegou, eu confio. Então, alguma dúvida? Não, não. Tá, bem. Vamos pegar outra foto aqui. Caraca, aqui tem um voltímetro. Mas não precisa ter problemas com o voltímetro. O voltímetro é um cara que ele tem uma resistência infinita para que não passe corrente por ele. A gente só mede mesmo a diferença de potencial. Então esse problema só tem duas malhas, tá? Vamos fazer o Tá, seguinte. Eu vou te enviar o que eu fiz. Que a aula tem que ser participativa, senão vai virar vídeo do YouTube e ninguém aprende vendo vídeo no YouTube. Eu vou também deixar assim mais ou menos aparecendo tudo que eu fiz, porque você está com o problema aí, né? O problema está aí. E eu quero, porque né, você está no celular, né? Esse é o problema de fazer aula no celular. Eu sempre mando um monte de coisa durante a aula. Eu salvei aqui. Só isso ficou? Nossa. Te mandei também a imagem lá, se você quiser olhar no seu WhatsApp, a imagenzinha. E agora eu quero que você faça esse outro problema. Mas você não precisa fazer tudo, tá? Eu quero primeiro que você escreva só a equação da primeira malha, tá? tá. Então você pode usar como referência o que eu fiz. Tá bom. Eu posso começar por onde eu quiser, né? Por onde você quiser, o pontinho de referência é você que escolhe. Tá bom. Tá, eu já fiz o circuito. Você já fez a primeira? Já, a primeira malha, sim. Quando você fizer, você me manda foto, tá? Tá bom. Eu vou fazer das duas, então. Tá bom.
Eu vou te enviar a foto, tá? Ok. Tudo bem, você fez o desenho das coisas no circuito. Mas o que eu quero é a equação, né? Que nem eu fiz as duas equações aqui da malha um e da malha 2, certo? Certo. É isso que vai resolver a conta. Não o desenho, né? Tá, então, peraí. Você tem que lembrar que você começa num pontinho e vai colocando as coisas. Se você passar pela parte para entrar na bateria, você entra pela parte negativa, ela entra positiva, é negativa na equação. Se você passar pela parte positiva, ela entra positiva na equação. Na hora que você entra, né? E o resistor é sempre positivo, beleza? Tá bom. Eu tenho que pegar o menos 50 e fazer mais 2 para tentar achar o valor do perímetro? Ah, não sei. Você tinha que me dizer, né?
Mas vamos lá. Não sei por onde você começou, por onde você não começou. Deixa eu ver a foto aqui. Eu comecei pelos 50. Aí eu fiz em sentido anti-horário. Então é mais 50, certo? Tu fez no anti-horário, tu começou pelo 50, tá. Vai ficar mais 50. Ah, tu começou pela. Tá, não sei por onde tu começou. Ah, é difícil de entender aqui o que você fez. Deixa Pera, eu vou eu. tentar mandar a foto de novo. Não, não, eu tô vendo aqui, mas aqui fica difícil. Acho que você não entendeu nada que eu expliquei, né? Porque é muito fácil uma vez que a gente entende. Ó, você começou nesse ponto? É, Tá, então o último cara que a gente vai pegar é o 50, porque ele vai ter que dar a volta toda até chegar no 50, né? Eu não gosto de começar perto das coisas. Vamos lá, vou começar aqui. Daí você vai ter 2 vezes a corrente um mais 2 vezes desse cara, mais 2 vezes a corrente um desse cara. Agora aqui, você vai ter menos 10 volts. Ah, tá, você tem um amperímetro aqui, mas tudo bem, isso não importa. Depois a gente fala sobre isso. Menos 10, porque você entrou pela parte negativa, certo? E agora você vai entrar na parte positiva dos 50 volts. Isso tem que dar zero. Tudo bem? Só isso. Entendeu o que eu fiz? pera, mas eu não tinha que pôr também o I2? Ou não é obrigatório? Por o quê? O I2. E dois, a gente tá falando. Bem, eu não sei se tu chamou isso aqui de um, né? Mas eu tô chamando aqui de um, tá bom? Essa é a Ah, tá minha bom. I1. Então é I1, beleza? Agora, se tu chamou de outro nome, não tá errado, né? Só o nome que tu escolheu. Daí tu entendeu que quando passou por aqui apareceu isso? Entendi. Que aonde está o 2 ali, você colocou como o I1. Não, é 2 vezes I1, porque a gente tem que colocar a diferença de potencial de todos os elementos da malha. Então, qual que é a diferença de potencial desse cara? É 2 vezes I1, entendeu? Porque é a resistência 2 vezes a corrente que passa nele, que é I1. Pegou a ideia? Peguei. Tá. Aqui também, 2 e 1, certo? Certo. E agora você está passando. Um perímetro a gente ignora, agora você está passando pela bateria. Como você entrou pela parte negativa, menos 10. Ok? Ok. E daí agora você está entrando na parte positiva desse cara aqui, que é 50 volts. Então, por isso, mais 50 volts. Pegou a ideia? Peguei. Muito bem, então com a mesma ideia, agora você pode fazer a outra malha. Tudo bem começar daqui, não tem problema. Então, quando você fizer a equação da outra malha, você me fala. Tá. Pode começar pela linha do meio, né? Pode, por onde você quiser. Tá bom.
Posso te mandar fotos? Como quiser. Ah, chegou algo aqui, deixa eu ver. Vamos ver se faz sentido o que você escreveu. Eu comecei lá embaixo. Eu não sei se podia, mas eu comecei Pode começar dali, onde você sabe? quiser. Começou daqui, onde está o mouse? Não, na outra ponta. Aqui? Aqui? Não, lá em... Isso daí, Tá. Então, quando você fez no sentido anti-horário, certo? certo. Não, eu tô te perguntando se é isso. É isso mesmo? Ah, tá. É, sim. Tá. Então, você entrou no 2. Então, quando entrou positivo, corrente 2, maravilha. Agora você chegou na nossa bateria de 4 volts. Você entra pelo polo negativo. Então, menos... Opa, aqui tem um erro. O que é esse cara aqui? É uma diferença de potencial. Que pela lei de Ohm, a gente sabe que é R vezes I. U é igual a R vezes I, certo? Certo. Muito bem. Você está, pela lei das malhas, somando as diferenças de potencial e dizendo que elas são iguais a zero quando você volta para o mesmo ponto. Porque olha o nome, diferença de potencial. Você quer uma diferença. Se você está indo de um ponto e voltando para ele, não tem diferença. Tem que dar zero, então. A soma de todas os elementos do teu circuito vai dar zero, como deu aqui. É a regra, entendeu? É que nem, por exemplo, digamos que você esteja calculando o deslocamento que você teve num dia, o deslocamento. Daí você saiu da sua cama e no fim do dia voltou para sua cama. O deslocamento foi zero. Mas daí você pode estar pensando, ah, professor, mas eu fui na escola, eu fui até o banheiro, etc. Tudo bem, mas deslocamento só se importa com a posição final e inicial. Porque o deslocamento é uma diferença de posições. Ok? Como você está Ok. fazendo uma diferença de potencial aqui, então, quando você faz a soma de todos os elementos, dá zero. Então, eu só estou dizendo isso para você saber o porquê do zero aqui. E para você saber que você está somando diferenças de potencial. O 4 volts que está aqui já é um potencial. Ok? Você já tem o potencial. Você não precisa multiplicar pela corrente. Isso aqui não faz sentido nenhum, tá bom? Então, Tá quando é a bom. bateria, você não coloca. Olha só, vê se eu coloquei o I1 aqui. Não coloquei, certo? Porque Certo. esses caras eram as baterias. Tudo bem? E daí você Tudo bem. entrou no 2. Depois, ó, aqui você errou porque você esqueceu a corrente. Aqui era no resistor, ó. Então tinha que pôr a corrente, certo? No resistor vai a Certo. corrente, na bateria não. E aqui você colocou certo a bateria e dá igual a 10. Perfeito. Agora, o que que você tem aqui? Você tem duas equações com as duas mesmas incógnitas. Então, você pode resolver um sistema. Que nem quando a gente estava na escolinha lá, resolvi o sistema de x e y. Ok? Então, Ok. vai lá. Agora você pode... O que que você tem que fazer primeiro aqui? Você tem que escrever as coisas mais juntas. Eu escrevo para você, tá bom? Tá bom. Então, ó, o que eu quero dizer com mais juntas? Eu quero dizer que você pode juntar os termos, né? Por exemplo, esse 2 soma com esse 2. Então vai ficar 4 e 2. E esse menos 4 soma com esse 10. Então vai ficar 6. Então já dá para descobrir o I2. Aqui vai ficar 4 e 1. E aqui vai dar quanto? Menos 10 mais 50. Tu concorda comigo que dá 40, né? Sim. Muito bem, então você, olha só, nem precisa resolver sistema. É só você isolar aqui para achar quem é o I2 e isolar aqui para achar quem é o I1.
Dessa vez isola certo, atenção, porque isso aqui é matemática básica, tá? Não, se tu não souber isolar as coisas, fazer essas matematiquinhas mais básicas, não vai conseguir fazer as físicas difíceis, né? Esse assunto é bem difícil em física. Então, cuidado quando você isolar aí, quando encontrar o valor do 1 e do 2, me diga. Tá. Tá difícil aí de achar as correntes? Um pouquinho só, Poxa, peraí. mas aí o teu problema não é física, tá? Longe da física o problema. O problema tá na matemática mega básica aqui. É só deixar o I2 sozinho. Então a gente passa o 6 pro outro lado, fica menos 6. E agora, o 4 que estava dividindo, multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Só isso. Alguma dúvida nisso aqui? Não, acho que não. Isolar X, hein? Isso aí é muito mais fundamental que lei das malhas. Não vai conseguir resolver os sistemas se não treinar a isolação de X, tá? Eu estou chamando de X, mas aqui é o I2. Tanto faz a letra que a gente usa, né? E outra aqui não tem conversa, né? Qual o número vezes I vezes 4? Olha só, qual o número vezes 4 mais 40 dá zero? Claro que é o menos 10. Para que tu tenha menos 40 mais 40. Não precisava nem isolar aqui, era só olhar, entendeu?
Então, cuidado aí, hein? Muito cuidado. Faz essa conta aqui de divisão e me diz quanto é que dá, tá? Tô te dizendo isso para que tu vá preparado para a prova, porque isolar a letrinha vai ser a coisa mais simples da prova, entendeu? Ficar analisando malha e Uhum. tal é muito complexo às vezes. Então, quando tu encontrar a resposta aqui em número de vírgula, tu me fala. Vai dar, então, 1,5. 1,5, na verdade negativo, né? Menos 1,5 Isso. ampere. Não esquece da unidade, senão o professor vai tirar nota. Mas por que que eu tô falando tudo isso? Porque ele quer saber a corrente. Só que a corrente no cara do meio. Eu já falei para você que a corrente aqui no cara do meio, vamos chamar de corrente 3, por sinal, é I1 menos I2. A corrente ali que passa naquela parte do meio é a subtração das duas correntes. Então, tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Aqui é só fazer a conta de menos, né? Veja, as duas estão negativas, então é porque eu errei o sentido da passagem da corrente. Quando as correntes dão negativas assim, é porque, na verdade, o sentido não é no anti-horário, nem a gente colocou nas duas, o sentido é no horário. Então a gente pode pegar a resposta positiva, tanto faz. Para os dois. Então, a gente pode colocar aqui 10 menos 1,5, a gente encontra que a corrente ali é 8,5, beleza? 8,5 amperes. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Minha dica para sua prova é refaça todas essas questões, mas refaça passo a passo, tá? Para que você Tá, fique segura de tudo, né? Não só da parte da física, como também da parte da matemática. Então, refaça essas duas que nós fizemos juntos, beleza? beleza. Então tá bom, que aula massa. Tomara que você vá muito bem na prova. Se Deus quiser.